Beleza, já está gravado. Iniciou a gravação, desculpa. Bem, gente, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Alex, sou o técnico da Escola de Projetos aqui da AG12, entidade legatária do CBH Doce e do CBH Afluentes Mineiros. Hoje a gente vai fazer uma reunião de... Admitir que uma pessoa... Então, hoje a gente vai fazer a reunião de esclarecimento do ato convocatório número 15 para a implantação do programa P31 Convênios com a Chase aqui na Bacia. Eu vou fazer uma apresentação rápida, né, bem objetiva, sobre o ato convocatório, principalmente a parte técnica, como que ele foi construído, certo? E caso aí vocês tenham algumas dúvidas, a gente vai, no final, né, às 3, deixar o espaço aberto para esclarecimento de dúvidas, tá? Caso tenha alguma dúvida em relação à parte do ato convocatório, do edital ou demanda manual jurídica, a gente aciona aqui nossa equipe, tá bom? E caso tenha alguma dúvida pertinente, a gente solicita... Admitir? A gente solicite aí que encaminhe para a CGLC, tá bom? Que é a nossa comissão de gestor de licitação e contratos, beleza? Raíssa, boa tarde. Valete Bela, Oi, Alex, tudo bom? tudo jóia. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Bem, só comentei que a nossa reunião está sendo gravada, tá bom? Caso alguma empresa solicite a gravação, é só a gente caminhar por e-mail, assim como a apresentação, né? As empresas que já participaram de estações aqui da G-Doce, né? É o mesmo procedimento, bom? Eu só vou pedir vocês que pudessem colocar o nome de vocês, o e-mail e o nome da empresa no chat, para ao final da apresentação da reunião eu mandar o e-mail para vocês com a apresentação. Tá? É só o nome, o e-mail e o nome da empresa, fazendo favor, para a gente poder encaminhar. Vou compartilhar minha tela aqui, um minutinho. Beleza, pessoal, vou fazer a apresentação aqui, né? Ao final aí a gente abre o espaço aí para esclarecimento de dúvidas, tá bom? Então, o nosso objeto hoje é o ato convocatório número 15 de 2022, né, com a contratação de empresa de consultoria especializada para a implantação do programa P31, Programa de Convivências Cheias, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Então, a sessão, né, a primeira sessão desse ato convocatório está aí, vai ser realizado no dia 6 de dezembro, terça-feira, aí na parte da manhã. Questão do roteiro, a gente vai falar um pouco da apresentação, né? Vamos falar sobre a situação dos problemas relacionados às enchentes aqui na bacia, falar um pouco do objeto, que é o programa P31, que foi definido aí no PAP do CBH. Um minutinho, vou admitir aqui. Certo? Voltou na minha tela ou está na apresentação? Está na Apresentação, não, beleza. Falar um pouco, né, quais ações já foram realizadas do P31, que é importante, né, a empresa contratada saber quais são as ações que já foram realizadas, né, que elas são atividades sequenciais, o objeto, como será a operacionalização, equipe técnica, os produtos e o cronograma físico-financeiro. Então, a questão das enchentes na Bacia do Doce, elas já são recorrentes, né, de conhecimento público, como é a situação, principalmente nos municípios que estão nas calhas dos rios afluentes e no Rio Doce. Esse ano, no início do ano, em janeiro, nós tivemos a terceira maior enchente aqui na Bacia, em alguns municípios, né, principalmente Governador Valadares, tá? E também que das bacias afluentes, como em Nova Era, na bacia do Piracicaba, tá? Então é um problema recorrente, questão de cheias frequentes. Esse problema ocorre devido ao histórico de ocupação antrópica na bacia, tá? Onde a gente tem a geração desses picos de vazão em curto espaço de tempo, devido às características aqui da bacia do Rio Doce, além de outros problemas relacionados a outros setores que reduzem a capacidade de transporte
de água aí na rede hidrográfica aqui da bacia. Bem, a gente tem dentro do histórico que já é monitorado desde a década de 70, nós temos aí que em 1979 nós tivemos maior pico de cheia na calha do Rio Doce, que está documentado, tá? Obviamente, a gente tinha uma ocupação bem menor do que hoje, mas dentro dos sistemas de medições aí dos operadores do sistema, em 1979 ainda é o maior pico de vazão. Na década de 80 e 85, nós tivemos aí também a quinta maior cheia dentro da bacia. Em 92, nós tivemos picos de vazão no Rio Piracicaba. E em 97, nós tivemos a segunda maior vazão aí na Calha do Doce. E em 97, iniciou a Operação Sistema de Alerta. Nessa época, foi concebido pela CPRM, a ANA ainda não tinha sido criada nessa época, tá? Mas em 97, então, tem o início a operação do sistema de alerta. Em 2003, nós temos chuvas intensas, principalmente na bacia do Piranga e do Caratinga, e novamente se repete na bacia do Caratinga e do Manhuaçu. 2008 na bacia do Piranga, 2012 aqui no Doce, novamente o pico de vazão. 2015 nós temos o desastre Mariana, que altera as características hidromorfológicas da bacia do Rio Doce, né, e principalmente do Rio do Carmo, lá na bacia do Piranga. E aí, em 2022, esse ano, a gente tem a terceira maior vazão na Calha do Doce, aí um evento recente. Então, esse é histórico da bacia, o que leva, então, né, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce a investir o recurso da cobrança pelo uso de recursos hídricos para o programa de convivência com cheias. Bem, nós temos o Sistema de Alerta Hidrológico, que é operado pelo Serviço Geológico do Brasil, CPRM, tá? Que no período que ocorrem as cheias, né, esse sistema ele é acionado, tá? Então, para vocês não terem ideia, agora em 1º de novembro, nós já iniciamos as primeiras reuniões com os atores envolvidos com as cheias aqui na bacia. Então, é, de acordo, né, com a demanda do CBH-Doce, é feita reunião com o ANA, com o CPRM, com o IMET, com a agência e com a Defesa Civil dos municípios da Bacia do Doce, e isso se estende até o mês de fevereiro. Bom? Então, o sistema de alerta é uma medida não estrutural, iniciou-se em outubro de 97 pelo CPRM, em parceria com a ANEEL e com o IGAM, aqui de Minas Gerais, e depois com a ANA. E o sistema de alerta ele consiste na coleta e análise de dados de diversas entidades, principalmente as prefeituras, elaboração de previsão hidrológica, transmissão de informações para a Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, prefeitura de 16 municípios localizados às margens do Rio Piranga, Piracicaba e Rio Doce. Vamos observar aqui no mapa, né? Nós temos aí os municípios que são atendidos pelo sistema de alerta, como Ponte Nova, Rio Piracicaba, Nova Era, Cachoeiro do Oco, Estação de Mário Carvalho, Naque Velho, Belo Oriente, Governador Valadares, Meritinga, Colatina e Linhares. Aqui nós temos as listas dos municípios que são atendidos com a previsão hidrológica, que os municípios que eu citei agora. Dentro aí do PIR, né, o Plano Integrado de Recursos Hídricos aqui da Bacia do Doce, que está em revisão nesse momento, nós temos o programa P31 de convivência com a cheia, e ele contempla algumas ações, sendo elas levantamento de dados físicos, aquisição de imagens de satélites, modelagem hidrológica e hidráulica e a concepção de intervenções estruturais e não estruturais na bacia. Como esse programa teve a concepção do PIR em 2010, algumas ações já foram realizadas pela antiga entidade delegatária e pela própria ANA. Então, em 2012, nós tivemos a primeira ação do P31, junto com a ANA e com a antiga entidade delegatária, onde foi realizado, né, estudos de prevenção de inundações e conhecimento relativo da ocupação, do uso e ocupação da topografia e da topografia da bacia. Esses dados são dados importantes para poder fazer, então, aí a calibração dos modelos de transformação de chuva de fluxo. Tá? Com o apoio da ANA, foram contratados serviços de geoprocessamento em 2012 a 2015 e a topobatimetria em algumas sessões aqui da bacia em 2017 a 2019.
Todos esses produtos que foram gerados nessa etapa estão disponíveis no site da ANA, no ato convocatório, né? Nós colocamos lá o link, né? Para disponibilizar para vocês, caso tenham interesse em ter conhecimento já desse material, que também vai ser utilizado, né? Nessa etapa agora do P31. Aqui nós temos os mapas das ações já realizadas. Então, vocês vão observar que nós temos todos esses pontos em verde, foram sessões onde foi feita a topobatimetria, as sessões transversais. Tá? E nos pontos, as manchas em amarelo são as áreas contempladas com imagem de alta resolução e onde foi gerado o MDS. Tá? São ao todo aí 27 municípios que foram contemplados com essas imagens de alta resolução, mas dá mais ou menos 23 manchas de imagem que feitas na bacia. Então, conforme é aqui apresentado no mapa. Aqui, né, nós temos a definição de 23 cidades críticas, foram realizadas na época entre 2012 e 2013, por isso foi feito essas imagens satélites nesses 27 municípios, tá? No caso aqui são 23, porque nós temos o caso Vale do Aço, que pega Patinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, né? Então vira uma mancha só, tá bom? Essa etapa já foi concluída, já está disponível. Aqui um recorte aqui da etapa de geoprocessamento, tá? Só para vocês terem ideia, foi feito na época imagem de alta resolução, de resolução moderada, de 30 metros, e alta resolução para 14 municípios. São municípios com população acima de 50 mil habitantes. Foram feitos modelos digitais de elevação, com 5 metros na altimetria e 10 na planimetria. E aí também imagens de alta resolução espacial, de 0,5 de resolução, em 22 áreas. Bom, só alguns recortes para vocês poderem observar. Todos esses dados são disponíveis no site da ANA. Aqui como foi feita a entrega para os municípios, né? Então cada município ele recebeu um pendrive na época, né? Hoje nem usa mais pendrive, né? Mas na época recebeu o pendrive, um material impresso, os mapas, né, impressos também foram entregues aos municípios e os dados digitais estão aí disponíveis. A dupla batimetria foram feitas em 375 sessões transversais em 2017 a 2019, tá? Então todo esse material também disponibilizado aí no site da ANA. E aí nós chegamos aí no PAP 2021-2025, agora já com a GEVAP, filial Governador Valadares, como entidade delegatária, o CBH Doce. E aí o CBH Doce ele priorizou como ação o P31, que está vinculado aí a agente de segurança hídrica e eventos críticos. Então, foi alocado um recurso de R$ 2 milhões para aí a implantação do sistema de previsões de alerta, de previsões de níveis e de vazões. Então, esse aqui foi o recurso destinado, então ele foi todo destinado para a contratação da empresa. Bom, então, nessa etapa aqui do PAP, houve, então, esse ano, as discussões para poder ter a construção do termo de referência, tá? Devido, né, à situação das cheias aqui na Bacia do Doce, nós temos a Câmara Técnica de Eventos Críticos, que é o órgão, né, do CBH12 que discute as ações do P31, e para poder construir o termo de referência desse ato convocatório, foi criado um grupo de trabalho chamado GT Cheias, tá? Esse GTX se reuniu ao longo do ano todo para construir esse termo de referência, tá? O GTX é composto pela Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a ANA, o CPRM, que é o operador do sistema, os municípios das áreas que vão ser atendidas, além do pessoal do Comitê do Doce e aqui da AG Doce, certo? Bem, dentro do objeto aí desse ato convocatório, nós temos as modelagens matemáticas, tá? Onde a gente vai ter, então, o modelo hidrológico e o modelo hidráulico, tá? Sendo o modelo hidrológico, representa o processo de transformação em chuva em vazão, tá? Vazão 2 vezes, tá? E o modelo hidráulico, que é a propagação da vazão aí no rio, no canal, numa planície de inundação. Ficou definido pelo GTX, tá? A utilização do REC, a plataforma REC como software para modelagem, tá? Uma definição que veio do GTX, recomendação aí da ANA e do CPRM, tá? O REC é um software gratuito, né? Creio que quem trabalha com modelagem conhece, é o mais utilizado, tá?
Dentro da plataforma REC, nós temos o REC RAS para poder fazer a modelagem hidráulica, o REC HMS para modelagem hidrológica e o REC RECIM para modelagem de reservatórios. Tá? Então, esse é o software a ser utilizado para fazer a modelagem. Tá? E aí nós temos o objeto, nosso edital, né, que é a contratação de empresas de consultoria especializada na prestação de serviços para a realização de estudos de simulação matemática, transformação de chuva em vazão e propagação de inundações, elaboração de mapas de inundação em aglomerados urbanos e desenvolver um sistema de previsões de vazões de curto prazo em rios da bacia hidrográfica do Rio Doce. Isso aí em consonância com o programa P31, programa de convênios com as cheias. Bem, dentro dos objetivos, nós temos aí atualizar, sistematizar e consistir os dados sobre hidrologia hidráulica fluvial, que é pegar todos esses dados que foram levantados aí desde 2012 a 2019 e avaliar esses dados, verificar a consistência desses dados a serem utilizados nos modelos, inventariar áreas e pontos críticos em ações, fazer simulações com modelos matemáticos, analisar e compreender o desencadeamento de cheias nas bacias hidrográficas do Rio Doce, Piracicaba, Piranga e Caratinga. Por que dessas bacias? Porque são as bacias onde foi feito aí o imageamento, tá? Além da batimetria, elaborar o mapeamento das áreas inundáveis e desenvolver e implantar no sistema de previsões de cheias operacional para a bacia do Rio Doce, que vai ser operado pelo CPRM. Como que vai ser a operacionalização? Então, ficou definido 4 etapas. Nós temos a etapa A, que é a etapa de levantamento de dados e informações. Lembrando que nós temos esses dados que já foram levantados anteriormente, mas a gente tem novas informações levantadas aí para os outros estudos aqui na Bacia do Doce. Etapa B é a parte de modelagem, etapa C é o sistema em si, e a etapa D é o relatório executivo e a capacitação dos coordenadores da Defesa Civil dos municípios. Então, na etapa A, nós temos aí 3 produtos, que é o plano de trabalho, o relatório da coleta de dados e avaliação da consistência desses dados, e o banco de dados em si, né, no formato da suíte do REC. Na etapa B, nós temos o modelo hidrológico, o modelo hidráulico e de reservatórios. Tá? Na etapa C, nós temos como produto o sistema de previsões de vazões e níveis. E na etapa D, o relatório executivo, fechando os trabalhos, a realização de um seminário na bacia, tá? E com todos os atores, comitês, câmaras técnicas, GT cheias e defesa civil, além de apresentação de um plano de capacitação para os coordenadores da defesa civil dos municípios. Bem, a equipe técnica apresentada pelo GT Cheias consiste em um coordenador, que é o coordenador de projeto sênior, 2 especialistas na área de hidrologia hidráulica, são engenheiros de projeto pleno, 2 auxiliares técnicos que também são engenheiros, mas porém engenheiros de projeto júnior. Tá? Então, no total, aí nós temos 5 engenheiros para poder trabalhar nessa área de hidráulica, hidrologia, simulação e para o sistema, além de um analista de desenvolvimento de sistemas, trabalhando na área de TI, tá? Um técnico ambiental e um assistente administrativo. Os produtos, já comentei, né? Lá das etapas, nós temos o produto 1, que é plano de trabalho, que vai ter estrutura dos trabalhos, composição da equipe, organização e planejamento das atividades. O produto 2, né, a coleta de dados e verificação de consistência, que é levantamento dos dados, tanto já produzidos como novos dados e de outros estudos na bacia. Análise de estatísticas básicas, justificativa da escolha da distribuição estatística de chuva, além de apresentação das tabelas resumo. Produto 3, que é o relatório de banco de dados, que é a descrição das etapas necessárias para as modelagens e a compatibilização dos dados para o REC. Produto 4, relatório de modelagem hidrológica, que é feito no REC HMS, onde a gente vai ser apresentada a calibração do modelo e tabela resumo por subbacia. Produto 5, que é a modelagem hidráulica de reservatórios, vai ser feito no REC RAS, a hidráulica, o REC RECIM de reservatórios, apresentação de calibração dos modelos e os mapas de inundação gerados no REC RAS. Produto 6 é um sistema de previsão de níveis, vazões, sendo que ele é um sistema aí de previsões em tempo real,
Também deve ser apresentado o modelo matemático do REC RTS funcional, apresentar os scripts desenvolvidos para automatização de conversão de dados, além que a linguagem ser utilizada, a linguagem Python. O último produto, que é o seminário, e aí já na última etapa, né, que é o seminário e a apresentação do sistema, que é a apresentação dos modelos e do sistema de previsão, tá? Programado em um evento de duração de 40 horas para no mínimo 30 pessoas. O produto 8, que é o relatório executivo, né, vai ter todo o fechamento do trabalho, com relatos de atividades envolvidas, tabelas resumos, as informações principais, gráficos com as calibrações, ajustes necessários no sistema, aperfeiçoamento e calibrações futuras, além do plano de capacitação, visando a capacitação dos coordenadores da Defesa Civil dos municípios. E o produto 9, que é um produto que ele parece junto com os demais, que são os pareceres técnicos do coordenador do projeto, tá? Que é um documento com aprovação por parte do coordenador por cada produto, tá? Juntamente com a elaboração de RT pelo produto, tá bom? Aqui está o nosso cronograma físico-financeiro, tá? Com os percentuais, tá bom? Aqui a divisão de acordo, né, com o valor que foi do ato convocatório, tá? Então, nós temos o plano de trabalho para o primeiro mês, o produto 2, que é as informações no segundo mês, também são 5% plano de trabalho, 5% levantamento de informações e 10% relatório de banco de dados, fechando aí 20% da etapa A. No caso, os modelos representam aí, vão ser gerados, ser entregues, né, no mês 6, 20% do modelo hidrológico, mais 20% do modelo hidráulico de reservatórios, fechando 40% nessa etapa. O produto 6, que é o sistema, representa 30% do valor. E aí o produto 7 e o 8, né, que é o seminário e o relatório executivo, são 5% cada um, fechando 10%. E os pareceres técnicos não tem valor, que é apenas um documento de até CRT que apresenta, que aparece aí ao final de cada produto. Correto? Então, aqui nós temos total acumulado, né? Primeiro mês 5%, segundo mês 10%, terceiro mês 20%, mantenha os 20% até o mês 6, mês 6 40%, que entrega o primeiro produto de modelagem, 60% no oitavo mês, mantém até o mês 10, desculpa, até o mês 11, 90%, e no mês 12 fecha, então, 100%. Tá? Aqui nós temos algumas sugestões CPRM que a gente incluiu no termo, tá? No termo de referência, tá? Que só mesmo coloquei de informações aqui, mas o importante é destacar, né? Que é a questão da quantificação de decrementos de chuvas em municípios ribeirinhos, principalmente nas cabeceiras, em áreas de drenagem pequenos, automatizar a obtenção e armazenamento dos dados de entrada, né? De um modelo que seja ágil para CPRM, avaliação, né, da qualidade dos modelos, utilização de estimativas de precipitações médias, a garantia aí de 2 anos ou 2 ciclos hidrológicos do sistema de previsão a ser desenvolvido. No caso, nós teremos aí também considerar nos modelos uma rodada de simulação para a bacia do Doce como um todo, tá? E somente um D, para ser mais rápida, né? E no caso da subbacia, um sistema mais completo aí em 2D. Bem, gente, então é isso, assim, uma apresentação bem compilada, o termo de referência, né, está muito mais especificada a parte técnica, né, principalmente essa parte de hidrologia hidráulica, tá bom? Eu agradeço aí a atenção aí de vocês, consegui fazer em meia hora certinho, tá bom? E abro espaço aí para as dúvidas, né, caso alguém queira, para a apresentação aqui. Aí, caso alguém tenha dúvida, só pode se manifestar ou levantar a mãozinha, tá bom? Você está com... Oi. Agora sim. Tá me ouvindo? Tá. Eu tenho umas 2 perguntas para fazer, tá? Não é em relação ao que tu apresentou, é mais em relação à apresentação da proposta, tá? Eu não sei se pode ser, se tu também pode responder em relação a isso, ou se... Não sei se depois é melhor a gente mandar por escrito, mas são 2 aspectos, assim, bem pontuais. Um deles, tá?
é em relação à necessidade ou não de apresentação de vínculo dos profissionais que vão compor a equipe. Porque o edital apresenta o anexo 11, lá na página 165, que traz um modelo de vínculo futuro. Só que esse anexo 11 ele não está mencionado ao longo do TR. Então, a questão é, precisa apresentar ele só não foi mencionado, ou ele está ali por equívoco, tem que apresentar vínculo, ou outra forma de vínculo. Essa é uma das questões. Eu não sei se tu queres, se tu pode responder. Eu posso responder de uma vez. Tá. No caso, né, é o vínculo futuro, né? Então, com você, sua empresa, caso seja vencedora do ato convocatório, aquela pessoa ela será contratada para poder prestar esse serviço, tá? Nesse caso aqui, nesse edital, a gente não cobra no vínculo como carteira de trabalho, nesse caso não, tá? Tá, Mas aí nos seus profissionais precisa dessa declaração, tá? Desse anexo, para tá. E comprovar que daí, vai ser vínculo. já sendo um profissional, digamos, um funcionário da empresa, eu posso apresentar o vínculo dele na forma Isso, de contrato. Tá. isso. A outra questão é em relação ao analista de TI. Porque pede ali, deixa eu só ir na página aqui, tá na página 100, tem mais de um lugar, mas na 116 do edital, fala assim, graduação na área de tecnologia da informação ou áreas afins. O que vocês entendem por áreas afins? E, mais especificamente, um engenheiro poderia ocupar essa função? Bem, se nas atribuições dele está desenvolver um sistema de alerta, colaboração de algoritmo, a gente entende que sim. Tá? Desde que esteja atribuído lá nas atribuições do CREA, né, que comprova que ele tem essa atribuição como profissional, sim. Tá, Tá? tá bem. Era isso. Obrigada. Tem carros, Oi, tudo bom? Estão me ouvindo? joias. Bom, uma das dúvidas é com relação também à equipe, na exigência de formação, né, dos engenheiros, essa exigência em pós-graduação, ela é eliminatória? Se o profissional tiver uma vasta experiência na área, mas não tiver pós-graduação, ele é eliminado, a empresa é inabilitada? Só um minutinho. Bem, pessoal, é questão da pós-graduação, sim, que ele é documento de habilitação da qualificação técnica. Então, ele é de habilitação também, né? Então, aí, no caso do coordenador e dos especialistas, é necessária a pós-graduação a nível, como está especificado no edital, deixa eu achar a página. Isso, na página 17, né, nós temos aí do coordenador, que ele tem que ter formação em engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia sanitária, ou áreas afins, com diploma de pós-graduação em hidrologia em nível de mestrado e doutorado, registrado aí no Ministério da Educação, na área de engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia sanitária ou áreas afins, e com tempo mínimo de formação. Aí essa é uma exigência do edital. Ok. Bom, a outra dúvida está lá na página 15 do edital, é com relação a item 662, com relação a cópia autenticada em cartório da inscrição do cadastro de contribuinte estadual municipal. Não serve aquela certidão que a gente tira pela internet, que é de cadastro de fornecedor, onde traz a inscrição estadual ou a inscrição municipal? Tem que ser a inscrição em si, com cópia autenticada, entendeu? Você fala como se fosse o CAGEF aqui em Minas, o outro a nível federal também. Em São Paulo, o Sim, CADESP, isso. o cadastro de Aqui em Minas é fornecedores, CAGEF. né? Porque é um Aham. documento que você extrai pela internet, né? Uma certidão de que você está cadastrado, tem a tua situação e tem a inscrição, né? Traz nesse documento a inscrição, o número de inscrição estadual e, no caso, quando é municipal também, né?
Tá, eu vou conferir com o pessoal do CGLC aqui se aceita, tá? Vou te dar a resposta ainda hoje, tá bom? Tá. Mais alguma pergunta? Não, da minha parte era isso. Então, beleza, eu vou olhar com o pessoal do CGLC aqui e te dou a resposta. Caso passe, não chegue até as 3 horas, eu vou pedir para você formalizar por e-mail, tá bom? Mas vou tentar aqui dar a resposta ainda hoje, beleza? Nós temos mais... O José Rafael. Oi, pessoal. Eu fiquei com uma dúvida ali com relação ao Python. Tem alguma flexibilidade de ser usada outra linguagem ou o Python ela é obrigatório no desenvolvimento ali da ligação e da chamada do software? Então, essa questão da linguagem ela foi discutida, né, junto no grupo técnico, porque é a linguagem que o CPRM utiliza, tá? Então, esses 12 meses de contratação da empresa, ela é também acompanhada pelo grupo de trabalho. Então, além do acompanhamento da G12, nós temos o acompanhamento desse grupo, tá? Então, foi uma exigência do grupo, da CPRM, que é o que vai operar o sistema, tá? Que seja em linguagem Python, tá? Então, existe essa necessidade de ser linguagem. A gente pode discutir, né, dentro, quando for construir um sistema, tá? Talvez mesclar as duas linguagens, mas por necessidade vai ser construído em Python devido ao CPRM, uma exigência do próprio operador. Perfeito. E é script aberto, né? A gente entrega o código aberto para eles. Isso. Mas pode ficar tranquila que a empresa contratada, como eu falei, né, o grupo de trabalho ele é composto por tanto dos municípios quanto a parte mais técnica da ANA e da CPRM daqui da G12, né? Geralmente, os membros do comitê, talvez alguns não tenham tanta formação nessa área, né? Então, dá outro tipo de contribuição, mas nessa contribuição mais técnica, focada no sistema, né? O grupo possui o pessoal da ANA, né? E o pessoal da CPRM, do IGAN também, e daqui da G12. Então, aí, na construção do sistema, a gente vai ter toda essa construção aí para chegar num sistema que seja operacional, beleza? Tranquilo, obrigado, Alex. Mais alguém em dúvida? Carlos, a gente está com a mão levantada, com dúvida ainda? Não? Ah, não, beleza. Mais alguém com alguma dúvida, pessoal? O Luciana, levantou a mão. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tenho algumas dúvidas com relação à planilha de composição de custo, planilha orçamentária. Na aba de composição de custos, tem um local para a gente preencher, tanto para a equipe quanto para as despesas, código e órgão. Sim. Aí eu não entendi o que exatamente que a gente deveria preencher. É a origem do seu dado, né? Por exemplo, você pegou o valor do DENIT, do SINAP, do CETOP, Tá. a referência do seu valor. Tá, entendi. Uma outra dúvida, com relação ao carro, vocês colocaram 12 meses aqui para a gente ter um carro. A gente precisa ter um carro dedicado ao projeto o tempo inteiro, durante os 12 meses? Sim, no caso, sim. Tá? Porque uma vez que tem a necessidade, né, de fazer deslocamento na bacia, por isso nós temos um técnico ambiental também, né? Lembrando, nós temos os primeiros meses coleta de dados que foram produzidos após o início do P31 pelas ações já feitas pela antiga entidade delegatária. Então, por exemplo, na bacia do Manhuaçu, só te dar o exemplo que vai ocorrer. Na bacia do Manhuaçu, houve estudos posteriores a esses. Então, caso seja necessário que a empresa desloque para aqui para a bacia do Manhuaçu, então ela tem disponível o veículo, né, e um profissional de campo, caso seja necessário. Por isso que é importante manter, a gente colocou, né, a empresa precisa disponibilizar um veículo aí, até mesmo para reuniões, né, no caso tem uma demanda de reunião para o CBH12, que seja presencial, entendeu? Entendi. E você tem uma previsão de número de visitas que a gente vai precisar fazer? Não. Não, vai ser principalmente por demanda. Aí, inicialmente, a gente vê que não seja um trabalho que demande muitas visitas, por ser um trabalho muito mais de escritório do que de campo, uma vez que essas informações primárias já foram levantadas em outras ações aqui do comitê. Então, basicamente, todas as informações para a modelagem elas já foram geradas
anteriormente. Caso surjam informações novas, né, que vai aparecer muito no grupo de cheias, provavelmente já são informações que já estão digitalizadas, né? Então, que é do município, o município fornece, então a gente vê que não seja um trabalho que demande visitas de campo, então que a gente não previu esse número de visitas, porque realmente a gente vê que não seja necessário. Tá? Mas é isso, se surgir, né, tem aí o veículo disponível. Ah, tá. Ah, entendi, então. Então, assim, as idas às bacias, você não tem uma previsão Não, porque continuar? porque nesse objeto desse edital não é previsto visita de campo, tá? Uma vez que já Entendi. tem as informações, entendeu? Talvez quando você estiver levantando as informações e um problema de consistência, né? É entrar em contato com o órgão gestor, com a ANA, com a CPRM, com a G12, né? E esses dados são todos digitais. Então, não tem, nesse escopo desse trabalho, não tem trabalho de campo, tá? A gente deixa disponibilizar caso tenha necessidade. Tá bom. E da Brasília, você acha que vai ter algum? Não, se for ter alguma reunião, assim como o seminário e a capacitação em Governador Valadares. Ah, tá bom. Agora, uma última pergunta. Com relação à documentação, vocês estão pedindo, por exemplo, todos os atestados, eles têm que ser cópia autenticada? É isso mesmo? Sim, Diploma, atestado, tudo? isso, Tá bom. conforme está especificado no edital. Tá. E se eu substituir o atestado por uma RT assinada pelo cliente, isso é válido? Então, a comprovação dos profissionais, né, por meio de atestado de capacidade técnica ou certidão de acervo técnico, que é a CAT, vinculado ao atestado de capacidade técnica fornecido por pessoas de direito público ou privado, certo? Aham. Tá. Só a Então, a RT RT, não, então. não. Não. Ela precisa ter o atestado ou a CAT vinculado ao atestado. Eu estou falando Tá a parte ótimo. dos profissionais, né? É isso mesmo. Tá bom, Alex, muito obrigada. Nada. Bem, pessoal. Acho que sou eu, né? Sim. Tá. Que agora, só para confirmar, tá? Tá lá na página 13 do edital. Dentro da qualificação técnica, tá? Lá na habilitação, no primeiro item, no 641, pede o registro no CREA, né, da empresa e dos profissionais que vão compor a equipe técnica permanente. E daí o item seguinte diz que a comprovação da aptidão vai ser na técnica. Então, assim, além do registro do CREA, nada mais, em termos de atestado, diploma, qualquer coisa nesse sentido, precisa ser apresentado dentro da habilitação. Isso. Essa conferência da habilitação por qualificação técnica, a gente vai avaliar junto com a proposta técnica. Tá, Tá? então... Para não precisar de duplicidade de documento, né? Que são os mesmos documentos. Então, na etapa da habilitação, você vai apresentar, né, a cópia da carteira profissional e a comprovação de regularidade junto ao conselho de classe da empresa e dos profissionais, certo? Toda a comprovação de aptidão técnica vai estar na proposta técnica, tá? Que aí vai ter os documentos da empresa e os documentos dos profissionais, tá? E eles junto também comprovam a qualificação técnica. Tá. E uma coisa para complementar a pergunta anterior, ela questionou a questão de ART, daí tu falou que é atestado ou CAT acompanhada de atestado, mas só atestado sem CAT é válido? Sem registro profissional? É que daí, agora, com a tua resposta, eu tinha entendido que era atestado com CAT, daí na tua resposta eu fiquei um pouco confusa. Não, é o atestado de capacidade técnica, tá? Ou a certidão de acervo técnico vinculado ao atestado de capacidade técnica. Tá, então nesse caso só um atestado, onde consta o nome do profissional, mas ele não tem a certidão, no caso não gerou a CAT, não registrou no CREA, né? Porque a CAT é gerada no momento que tu registra no conselho. É aí que a CAT é gerada. Então, se eu tenho um atestado onde consta o nome do profissional, entretanto, esse atestado não foi registrado junto ao CREA, ainda assim ele é válido? Conforme o edital, são essas duas opções. Ou você tem o atestado de capacidade técnica, ou a certidão do atestado técnico, a certidão do acervo técnico, né, vinculado ao atestado. Tá. Tá bom, obrigada.
Lembrando que é aqui o item da habilitação, tá? Isso. Uhum. Aí lá embaixo tem a parte da notificação da proposta técnica. Mais alguém? O Eduardo, com a mão levantada? Sim, por favor. Dentro do... tem um limite aí, né, de 3 páginas mais 5 páginas. Eu poderia colocar, eventualmente, gráficos, figuras e mapas à parte, sem a contagem de páginas, ou esses itens teriam que estar contemplados dentro do limite também? Não, aí iria dentro do limite. Obrigado. Aproveitando a pergunta, e caso sejam figuras, ou no caso um cronograma, alguma coisa assim, pode ser usado folha 3? Pode. Deixa eu só ver a especificação aqui, não creio que possa. Então, a proposta técnica, né? Deve ser em perfuração, encadernação em pasta Z, com 80. Não fala a questão da folha, pode ser A3, tá bom? Aqui não está descrito em folha A4, então é A3, tá bom? Pode ser em A3, né? Mas não tem aquela equivalência, né, de 2 a 3, 2 a 4, 1 a 3. Uma página A3 é uma página. É uma página. Obrigado. Só mais alguma dúvida? Mas não tem, gente. Eu vou pedir só um minutinho, só para verificar a dúvida do Carlos com a equipe da CGMC, tá bom? Sobre o documento, né, da descrição estadual municipal, né? Só um minutinho que eu vou acionar o pessoal aqui.
Bem, pessoal, já voltei aqui, tá? Eu consultei aqui a Carol, que é a presidente da Comissão de Gestão e Licitação desse ato, tá? Então, há necessidade realmente do comprovante de inscrição estadual ou municipal, porque no documento, né, que sai como o CAGEF, o CADIM, o CAFIMP, não vem com a descrição das atividades da empresa, tá? Então, nesse caso, que já ocorreram outros aspectos convocatórios também aqui na agência, o entendimento é que seja realmente o documento de inscrição estadual ou municipal, porque nesse documento tem a detalhamento das atividades realizadas pela empresa. Respondido, Carlos? Caso tenha alguma dúvida, assim como todos, né, ainda está no prazo, né, creio que até semana que vem aí, para poder esclarecimento de dúvidas aí via e-mail para a CGLC, tá? Caso tenha alguma dúvida que tenha ficado pertinente, né, um esclarecimento, certo? Tá, mas só em relação ao que tu falou, eu acho que isso não vai contra, digamos, ao que ele perguntou, porque ali fala que tem que ser cópia autenticada, né? Vou dar o nosso exemplo, por exemplo, tanto o nosso aqui do Rio Grande do Sul, quanto o de Porto Alegre, no caso, que é o município, nosso município sede, esses cadastros, eles possuem, no que a gente emite na internet, a informação de cadastro, ela é online, ela não é uma cópia autenticada, e ela tem a informação das atividades. Então, nesse caso, é válido. Não precisa ser cópia autenticada. Só achar que o item, como ele está descrito, só um minutinho. Ele está na página... Está na página 15. O item 6.6.2. Porque, no nosso caso, ele é um documento emitido online, essa inscrição. Eu não sei em outros estados ou outros municípios, né? Se é esse o caso que o colega perguntou. No nosso também tem a descrição das atividades, tem todos os quinais. Então, eu acho que não seria essa a justificativa, entendeu? A minha questão é que a gente tem a opção de um documento que imprime pela internet, eu preciso pegar a inscrição, tirar cópia autenticada disso. Se o documento ele tiver a descrição das atividades que são pertinentes, o ramo da atividade é compatível com o objeto do contrato, é um documento válido. Tá? Okay. E a questão de tirar a internet, desde que ele tenha um certificado digital, assim como é o CNPJ, as CNDs federais, estaduais, municipais, hoje você tira a internet, mas você tem certificado de autenticidade, é válido, tá? O nosso aqui, ele tem até um código de verificação eletrônico, tem data de validade do documento e tem 2 páginas aqui de KNAI com todas as atividades da empresa. Aí ele é aceito, tá? Ok. Ele não é aceito, por exemplo, quando a gente tira, não sei se no caso do seu estado, né, quando é um CADIM, CAFIMP, ele mostra a inscrição estadual aqui em Minas, mas não fala as atividades. Então, o CADIM, CAFIMP, ele não serve para poder comprovar, né, a inscrição contribuinte no estadual, porque ele não mostra, né, o ramo de atividade e a gente consegue ver se ele é compatível com o objeto contratual, tá? Mas no seu caso, se ele tem autenticidade comprovada por, né, de documento digital e tem a descrição das atividades, sim. Bom? Ok, obrigado. No caso de atestado com assinatura digital, ele precisa ter cópia autenticada? Então, os documentos digitais, eles precisam apresentar o certificado, né, o certificado de autenticidade. Tá. Assim como o CREA, você tira uma certidão do CREA, lá você vai ver lá que tem, né, o certificado de autenticidade embaixo, aí assim, a mesma coisa todos os documentos digitais. Por exemplo, se você tira um documento que ele sai do Adobe, né, que tem aquela assinatura digital, aquele documento não é válido. A gente não consegue confirmar a autenticidade daquele documento. Entendi, precisaria ter cópia autenticada. Isso, nesse caso, sim. Obrigada. Nada. Bem, gente, nossa reunião está agendada até às 15 horas, tá? A gente vai manter a reunião em aberto, né, para manter a transparência do processo e a gravação até às 15 horas, tá bom? Finalizada a reunião, ainda hoje eu encaminho para vocês o link dessa gravação, assim como também a apresentação que foi realizada, tá bom?
E como citei, né, caso tenha alguma dúvida em relação ao processo, assim como questões de questionamento e impugnação dentro do prazo estabelecido pelo ato convocatório, tá? Cuja sessão inicial é dia 6 de dezembro, né, às 9 horas da manhã, aqui na sede da G12, Governador Valadares, certo? E deve ser encaminhado aí pelo e-mail da CGLC. Beleza? Tá ok, muito obrigado, Alex. Não, eu que agradeço. Então, pessoal, já vou me despedindo aqui, me faltam 4 minutos, eu vou deixar em aberto aqui, tá? Mas eu agradeço a participação de todos e todas. Espero vê-los aqui no dia 6, tá? Participação aí desse ato convocatório, tá bom? E aí aguardo vocês aqui em Governador Valadares, tá bom? Beleza, então, gente. Então, aí, uma boa tarde a todos e a todas. E qualquer coisa aí, a gente está aí para aberto aí para esclarecimento de qualquer dúvida. Boa Uma tarde. última pergunta, Alex. As Sim? dúvidas são até que dia? As dúvidas por e-mail? Até quando que a gente pode mandar? O parágrafo ele quer 5 dias úteis, mas só confirmar aqui, o edital da Ana, que eu vou te falar agora. Agora fugiu da cabeça o prazo. Vamos lá, os pedidos de esclarecimento, né, até 5 dias úteis antes da sessão pública para caso. Vocês, como licitantes, podem até 2 dias úteis antes da sessão. Então, seria, se a sessão ela é no dia 6, né? 6, 5, até o dia 2 de dezembro. Tá bom. Muito obrigada. Nada. Tá bom. Lembrando, gente, que os pedidos de esclarecimento são feitos pelo e-mail da GLC ou ofício protocolar diretamente aqui na agência, tá? Endereçado ao presidente da CGLC, que no caso aqui é a Carol, tá? No caso de impugnação, ela é somente por escrito, através, né, de petição protocolar, também no endereço aqui da G12, endereçada aí à presidente da CGLC, tá? Nesse caso aí, ela tem aí 3 dias úteis antes da homologação do processo para poder avaliar, tá bom? Obviamente que a impugnação, ela tem aí, né, algumas formalidades, está descrito lá na página 32 e 33 do edital, né? Que é a questão de mandar pelo correio, mandar postagem, por e-mail e tudo mais, tá bom? Pessoal, só confirmar aqui, ver, se todo mundo colocou o nome aqui, o e-mail na lista aqui, para poder encaminhar. O Carlos da Cobrap, Raíssa da Cobrap, José Rafael da Água e Solos Estudos e Projetos, o Eduardo da Engercopes, a Regina Solos Projetos, o Jean da Engercopes. Mais alguém que vai querer disponibilizar a apresentação e a gravação? Luciana Vaz, da Tractebel. Tá, aí você pode, fazer um favor, colocar no chat o nome, o Pode, e-mail pode. e a empresa. Eu deixo salvo aqui e ainda hoje eu encaminho para vocês. Tá bom, vou pôr agora. Beleza, obrigado. Viu? Beleza, a gente já deu 15 horas, vou parar a gravação aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver, tem gravação.